Boa noite, mulheres, sejam bem-vindas a mais esse encontro, né, que a gente faz. A cada 15 dias estou aqui me encontrando com vocês, trazendo um tema bacana, um tema para a gente aprofundar nesse processo do autoconhecimento, né, do resgate do nosso amor próprio, da nossa autoestima, do nosso poder pessoal. E hoje eu estou trazendo um tema super importante também de trazer consciência, né, que é sobre narcisismo, relações com narcisistas, dependência emocional e o caminho de volta para si. Então, esse encontro não é para demonizar homens, nem para te colocar no lugar de vítima, mas é para te devolver consciência e poder. Então, vamos lá, porque é meio potente. Deixa eu compartilhar aqui a apresentação. Então, o que é e o que não é narcisismo, né? Narcisismo não é apenas alguém confiante ou vaidoso, né? Quando a gente pensa, a pessoa é narcisista, né? Não é só uma pessoa confiante e vaidosa. Narcisismo é uma estrutura emocional, que ela é centrada no controle, na validação, na falta de uma empatia genuína, uma necessidade de superioridade. Nem todo relacionamento difícil é narcisismo clínico, mas muitos relacionamentos têm muitas dinâmicas narcisistas, né? Existe o narcisista patológico, clínico, né? E existem as dinâmicas narcisistas no relacionamento, que ela é rodeada, né, com esse controle, necessidade de se autovalidar, de empatia genuína, né, falta de empatia, necessidade de se sentir superior, né, isso são características de uma pessoa que é narcisista, né? É porque internamente, né, a gente sabe que no fundo essa pessoa ela se sente tão pequena, tão inferior, que ela precisa, né, controlar o outro, que ela precisa da validação do outro, né, que ela não tem empatia pelo que o outro está pensando, ela está pensando mais nela, né, essa necessidade de se sentir superior, porque lá dentro se sente tão pequena, tão inferior, né, já passou por tantos traumas, que o ego dela acabou criando essa armadura, essa camada, né, narcisista para tentar se proteger de tudo isso, né, então claro que tem muitas feridas por trás, né, desse tipo de personalidade que vai sendo desenvolvida, mas também a gente tem que cuidar que muitas vezes não é o nosso papel como mulher estar salvando essa pessoa, né? Se ela não reconhece que ela precisa de ajuda, se ela não reconhece que ela não está agindo de uma forma saudável no relacionamento, é muito difícil a gente querer ajudar essa pessoa, né? Porque uma pessoa que não reconhece que precisa de ajuda, e os narcisistas têm muita dificuldade nisso, é muito mais difícil a gente querer ajudar. E às vezes a gente entra nesse papel, né, de salvadora, nesse papel de se achar dona da verdade também, né? E a gente acaba causando mais conflitos no relacionamento. Então, por isso que é legal entender, né, o que está por trás e entender até que ponto a pessoa quer realmente, a pessoa está dando abertura, né, para a gente poder fazer uma escolha também, porque às vezes a gente vai se apagando, né, para tentar acender o outro, para tentar ajudar o outro, e nisso a gente vai se perdendo da gente, né, a gente vai se sentindo cada vez pior no relacionamento, isso é muito perigoso. Então, o foco, né, eu não estou aqui para falar só do narcisista, né? Eu estou aqui para falar sobre nós, né? Sobre você. Por que você se conectou a esse tipo de relacionamento, né? E entender isso é o que evita repetir esses padrões, né? Repetir esse padrão de se relacionar com relacionamentos tóxicos, com pessoas narcisistas. Então, isso é muito importante. Enquanto a gente só aponta o dedo para o outro, a gente continua muitas vezes presa, né, ao mesmo ciclo. Então, por isso que eu sempre falo, consciência é o primeiro passo, né? Enquanto eu estou só olhando para o outro, culpando o outro, eu não tenho poder na minha mão de eu olhar para mim, tá? Mas por que eu estou me conectando com essa pessoa? O que eu também estou fazendo que às vezes está soando como abusivo? Ou por que a pessoa tem tanto controle sobre mim? Aonde que eu estou me perdendo de mim? Aonde que eu tenho que retomar, né, a minha autoestima? Aonde que eu estou me deixando ser levar pelo outro? Aonde que... Então, é muito importante a gente estar fazendo esse questionamento, que isso sim vai nos ajudar a sair desse ciclo, né? E não ficar só apontando o dedo para o outro, né? E sem ver a nossa própria responsabilidade de estar tolerando, né, certo tipo de comportamento, de estar permitindo certas coisas. Então, é bem importante a gente olhar para isso. E é isso que eu vou falar um pouquinho também agora. Deixa eu compartilhar aqui. Então, sinais, né, de uma dinâmica narcisista na vida real, né, num relacionamento narcisista. No início, né, do relacionamento, é aquela idealização, é aquela intensidade rápida, você se sente especial, né, ele sabe fazer elogio, ele te faz sentir especial, né, esse é o começo de um relacionamento. Depois, começam as críticas sutis, a invalidação emocional, você começa a ter que se explicar demais, né,
sente que nunca é boa o suficiente, anda sempre pisando em ovos, a sua autoestima vai sendo minada. Então, é isso que vai acontecendo dentro de um relacionamento com essa dinâmica narcisista. Você entra inteira e aos poucos vai se fragmentando, e muitas vezes não sabe mais quem é. Né? Esse é um grande problema. A gente vai perdendo muitas vezes a nossa identidade, a gente vai ouvindo tanta crítica, tanta invalidação, né? E a gente, por estar muitas vezes nessa postura de salvadora, de terapeuta, de ai, mas eu entendo, isso tal, a gente vai se perdendo da gente, né? Então, muitas vezes é importante a gente estar enxergando o que está acontecendo. Então, por isso que esses encontros são para trazer consciência, né? Do que é um relacionamento tóxico, do que não é saudável, né? Essas críticas, essas invalidações, esses joguinhos emocionais, tudo isso que a gente às vezes vai normalizando, não é normal, né? Não é saudável. Então, é bem importante a gente estar tendo esses encontros para trazer consciência sobre isso, né? Porque às vezes a gente está ali dentro, a gente vai levando, acho que é assim mesmo, acho que relacionamento é isso, e às vezes trazendo, né, um pouco mais consciência de fora, você vai identificando vários sinais, né, de que esse relacionamento muitas vezes é um relacionamento com uma dinâmica narcisista. Então, a parte difícil e necessária de também se olhar, né? Quando nós também entramos nesse lugar de narcisista, né? Quando a gente fica tentando querer mudar o outro, quando a gente acha que se eu amar mais, ele vai mudar, quando a gente também não aceita os limites, quando a gente nos coloca como salvadoras, como as certas, né? Então, querer mudar o outro para não perder a relação também é uma forma de controle. Né? Então, é importante a gente entender isso, que às vezes a gente também tem comportamentos, né? A gente se acha melhor que o outro, a gente quer que o outro seja do nosso jeito, né? A gente não aceita os limites, a gente acha que se a gente fazer mais, o outro vai mudar. Então tem que ter muita sabedoria com isso, porque claro que a gente não precisa desistir, mas quando às vezes a gente também quer forçar o outro a ser algo que ele não quer, que ele não reconhece que precisa, que a gente também está sendo um pouco tóxico, né? E eu sempre falo, ninguém é atraído por algo que, de certa forma, não está ali combinando internamente com você. Então, por que que você está atraindo uma pessoa narcisista, né? Até que ponto também você, às vezes, não tem algumas atitudes também que estão contribuindo para que esse tipo de dinâmica ela vá crescendo. Então, quando a gente se olha, né? Eu lembro que quando eu tinha um relacionamento com uma pessoa, eu me sentia muito num relacionamento assim, até que eu percebi que eu também tinha algumas características, né, de uma pessoa narcisista, e eu fui entendendo que eu não era a dona da verdade, né, que eu tinha que deixar a pessoa também ser como ela era, eu queria mudar o outro, e o outro não estava afim de mudar, então talvez fosse o momento de eu me retirar, né, porque para mim não estava fazendo mais sentido, se para ele, né, viver daquele jeito, era o jeito que ele queria, e ele também não estava se sentindo bem, eu querendo que ele vivesse de um jeito que para mim seria mais, né, combinaria mais comigo, chegou o momento que eu tive que me retirar. Falei, não, não faz mais sentido, né? E não faz sentido também eu estar querendo forçar algo que não está acontecendo, porque daí essas dinâmicas elas só estavam piorando, né? Essas brigas, essa invalidação, essa discussão. Então eu também tive que me retirar, aprender a botar limites, né? Depois a gente vai falar um pouquinho como que a gente vai saindo dessas dinâmicas para mudar tudo isso, porque é muito importante a gente saber como agir, né? Não só falar sobre o problema, mas saber como agir diante, né, dessas relações. Então, tudo isso que acontece, né, não pode virar uma culpa, se a gente deixar, vai virando uma ferida, né? Muitas vezes a gente permanece nessas relações por medo do abandono e por dependência emocional disfarçada de amor, né? Dependência emocional, ela é aquele ponto, né, onde a gente, por mais que as coisas não estão bem, a gente está sempre precisando da validação do outro, da aprovação do outro, a gente não consegue, né, muitas vezes fazer os movimentos que a gente está muito carente ainda, a gente tem medo de ficar sozinha, medo de ser abandonada, então muitas vezes tem relações que elas não estão sendo sustentadas no amor, num vínculo saudável, elas estão sustentadas no medo, na dependência emocional, então é muito importante a gente também reconhecer, né, será que eu sou uma pessoa dependente emocional, né, será que, claro que ter vínculos, né, relacionamentos, eles é necessário vínculos, né, conexão, vínculo, mas não dependência, né, é diferente. Por isso que eu trabalho tanto aqui, né, dentro do meu trabalho, essa parte de a gente desenvolver a autoestima, desenvolver a autoconfiança, desenvolver a nossa própria também individualidade, né, a gente ser uma pessoa inteira para poder transbordar, né, um relacionamento é um inteiro com um inteiro que vão se juntar, né, e
vão se unir para transbordar, e não um faltando com o outro faltando e os dois cheios de feridas se relacionando, porque aí isso vai, muitas vezes vão se relacionar num lugar de apego, de ciúme, de carência, né, cheio de ferida emocional não tratada, cheio de projeção no outro, né, do que está acontecendo internamente, então tu vai projetar todos aqueles teus medos não tratados, todas aquelas tuas feridas não tratadas, tu vai projetar no outro, né, e o relacionamento começa a ficar disfuncional. Então, por isso que é bem importante a gente estar fazendo esse caminho, né, de cura interna para se relacionar de um lugar de uma adulta saudável, né, e não mais do lugar da tua criança ferida. E dependência emocional é ainda a criança querendo, né, ser cuidada, ser vista, ser validada. Isso é nesse lugar que esse relacionamento está. Agora, se a gente começa a curar essa criança, cuidar dessas relações, a gente fortalecer a adulta, fortalecer a autoestima dela, o autoconhecimento dela, né, a gente vai ter independência emocional e a gente vai se relacionar de uma outra forma, né? É tão bom a gente se relacionar com liberdade, né? Não uma liberdade de fazer o que quiser, mas de uma liberdade de, ei, se tá bom para você estar aqui, que bom, né? Eu tô aqui de braços abertos para receber, mas eu não dependo de você para ser feliz, né? Eu não dependo de você para mim ter uma autoestima boa, porque eu já sou, né? Eu já enxergo o meu valor, eu já sei quem eu sou, né? Eu tô me conhecendo, tô aprendendo cada dia a me amar, e daí o relacionamento ele é muito mais gostoso e muito mais saudável, né? Nesse lugar, né? Uma pessoa inteira. Deixa eu continuar aqui, passando os slides. Então, o que o narcisista busca, né, num relacionamento e por que ele se aproxima de mulheres fortes? Então, o narcisista, ele não busca mulheres fracas, ele busca mulheres que são empáticas, que são sensíveis, que são fortes, que têm luz própria e que sustentam muito, que aguentam muito, né? Mas ele não sustenta essa força por muito tempo, ele vai se alimentando dela, porque ele mesmo não se sente bom o suficiente, ele mesmo, no fundo, não se sente forte, não se sente com luz. Então, como o ego dele desenvolveu essa máscara, essa personalidade, ele precisa de alguém para alimentar isso. E ele vai, quando encontrar uma mulher que é empática, que é sensível, que é forte, que tem luz própria, que faz muito, que sustenta muito, é nessa mulher que ele vai se interessar. Então, por isso que sem uma autoestima estruturada, essa força ela vai virando doação excessiva, né? Quando a gente faz demais, é empática demais, é sensível demais, a gente acaba se perdendo da gente. Então, é muito importante a gente encontrar esse equilíbrio, voltar também um pouquinho pra gente, né? Ter amor próprio, ter autoestima, porque só uma pessoa com uma boa autoestima, um bom amor próprio, né, resolvido internamente, que se autoconhece, ela vai se relacionar de uma forma muito mais saudável, né? Muito diferente de uma pessoa que é super sensível, que quer doar demais, né? Que quer fazer tudo pelo outro, mas aí acaba se perdendo de si. Então, a dependência emocional, como ela se instala aos poucos? Deixa eu só atualizar aqui. Como a dependência emocional se instala aos poucos? Ela começa como vínculo, né? Não como dependência. No começo, não parece ter essa dependência, né? No começo da relação. Então, ela começa como um vínculo normal. Você, às vezes, identificar, boa noite, sejam bem-vindas. É difícil identificar no começo, né, que é narcisista ou que está com uma dependência emocional. Não, no começo parece que está tudo bem, né? Tudo normal, a relação começa bem, mas depois começa a vir o medo de perder, né? De acordo com os acontecimentos que vão acontecer naquela relação, começa a vir o medo de perder, o medo de ficar sozinha, medo de não ser escolhida, começa a confusão emocional. Então, é todo esse processo, né, que vai se desenvolvendo e você vai percebendo quanto, às vezes, a dependência emocional, ela tá dentro desse relacionamento, né? Esse medo. Então, tudo isso vai gerando essa dependência emocional. E a dependência emocional, ela não te prende ao outro, ela te desconecta de você, né? Quando tu depende do outro para ser escolhida, para não ficar sozinha, para ser feliz, né? Isso te tira o poder de você. Você fica ali suplicando a atenção do outro, mendigando amor, aceitando migalhas, né? E não é esse caminho, né? O caminho é esse caminho de voltar a se amar, a estar inteira, a estar bem, né? E aí ir para um relacionamento nesse estado, não nesse estado de carência, de desespero, de medo, mas um estado de estar bem consigo, de saber quem é, de saber do que você merece, de querer o melhor da vida, de querer o melhor do teu relacionamento e não ficar mais aceitando de migalhas. Então, por isso que é tão importante a gente curar essas dependências emocional, né? E claro que aqui eu estou trazendo, levantando alguns pontos, né, importantes, o que é um relacionamento narcisista,
como que ele vai se instalando, o que é uma dependência emocional, mas claro que a jornada para ir curando isso, ela não dá para acontecer num encontro assim, né? Ela acontece num processo, né, mais profundo, dentro das mentorias eu consigo analisar de forma individual, né, por cada coisa que a mulher está passando, consigo já estruturar dentro da minha metodologia como que eu vou ajudando ela a sair desse caminho, né, de curar essa dependência, de curar essa autoestima, de entender, se autoconhecer, né, para retomar esse próprio poder. Então, isso é um processo, né, que quem se permite passar vale muito a pena. Eu mesmo fiz essa jornada, né, eu já tive relacionamento narcisista, então essa foi a minha jornada de volta para mim, né, usando do autoconhecimento, usando da minha autoestima, né, resgatando a minha autoestima, trabalhando nela, fortalecendo ela, e também resgatando com isso também o meu poder pessoal de ter força de ação, de ir para a vida, de estar bem comigo, de ter energia, de voltar a ter meu brilho, né, isso me ajudou demais. Então, qual é o caminho da saída, né? Os 3 pilares que me resgataram, que hoje eu trabalho dentro das mentorias com as mulheres, né? Que foram o autoconhecimento, a autoestima e o poder pessoal. Então, através do autoconhecimento, o que eu ajudo vocês? A entender seus padrões, a entender as feridas que estão abertas, separar o que é amor de carência, entender por que você precisa, permite e tolera certas situações, né? Tudo isso o autoconhecimento vai ajudando a gente a entender. Com relação à autoestima, né? Parar de se diminuir, sustentar os seus limites, não negociar dignidade, desenvolver mais amor próprio, né? Então, tudo isso é muito importante a gente estar fortalecendo também para sair desses relacionamentos, né? Ou para transformar esses relacionamentos. E o poder pessoal, né? Fazer escolhas difíceis, sustentar o desconforto, não voltar para o conhecido só por medo e voltar a confiar em si, né? Que nessa jornada, muitas vezes, a gente vai se sabotar, a gente vai querer voltar, por mais que não seja um relacionamento saudável, às vezes a gente vai querer voltar para lá, porque já está acostumada, já é conhecido, não consegue, às vezes, sustentar essa mudança, esse desconforto, fazer as escolhas difíceis, né? Então, por isso que a minha ideia também como mentora é estar acompanhando vocês, porque eu sei que a gente foi tão acostumada a aceitar tão pouco, né? Aceitar migalhas, a ficar ali, a ficar na zona de conforto, se acostuma com a coisa ruim, né? E por isso que é bom, às vezes, alguém que está, né, nos vendo de fora, nos acompanhando, nos ajudando para que a gente não volte para os mesmos padrões, né, e não repita os mesmos ciclos sempre, né, vai mudando as pessoas, mas os ciclos se repetem, as dores se repetem, as feridas se repetem, isso é muito ruim, né? Então, quando você muda por dentro, o tipo de relação que você atrai também vai mudar automaticamente, né? Então, se você está atraindo aí muito relacionamento narcisista, já passou por isso, ou está passando, trabalhar nesses 3 pilares vai com certeza te ajudar, né, nessa transformação interna e vai mudar o tipo de relação que você vai atrair, né? Então, esse é o caminho que eu passei, né, que foi o que me curou e hoje eu transbordo aí para ajudar outras mulheres também a saírem dele, né? E é possível, é muito gostoso e a transformação é maravilhosa. Então, fechamento e próximos passos, né? Exatamente esses pilares que eu trabalho de forma bem profunda nas minhas mentorias, seja ela individual, né? Faço de forma individual, personalizada, né? Conhecendo um pouco melhor da tua história, sabendo o que tu mais está precisando, trabalhando esses 3 pilares de forma bem personalizada, né? Tenho também uma mentoria em grupo, que é uma comunidade, que toda semana eu trago sempre encontros massa para a gente estar aprofundando nessa jornada de autoconhecimento, fortalecendo também a nossa autoestima, fazendo práticas, né? Porque se a gente não está num ambiente assim, é muito fácil a gente voltar para os nossos padrões antigos, né? Padrões de relacionamento, padrões de comportamento, padrões de pensamento, padrão de merecimento. Então, se eu estou num ambiente onde tem pessoas buscando a mesma coisa, tem mulheres buscando cura, buscando transformação, né? Eu estou ali transbordando para vocês conteúdos de valor, de qualidade, transformando a mentalidade de vocês, transformando a forma como vocês se sentem com vocês, isso com certeza vai ajudar demais, né? A sair desses vínculos que não são saudáveis, ou a transformar esses vínculos, né? Transformar essa relação, a começar pela tua contigo mesma, né? Então, não é sobre ensinar a identificar narcisistas, é sobre fortalecer a mulher para que esse tipo de dinâmica não tenha mais espaço, né? Então, esse é o meu trabalho. Caso você queira conhecer mais, né? E tem interesse em saber mais, pode preencher depois o formulário aqui que está abaixo, depois eu vou enviar lá no grupo, né? Se você faz parte de lá, eu vou estar enviando por lá, ou pode me chamar no privado, né? Que eu falo com você, envio ali o formulário para você preencher, porque é o primeiro passo, né? Não adianta só a gente ter o conhecimento, muitas vezes a gente está identificando, Camila, eu estou me identificando, eu vivo um relacionamento assim, tem essas dinâmicas, acontece isso, se a gente não fazer nada com o que a gente está percebendo, a gente está aprendendo, né? Informação, a internet está cheia,
é vídeo por tudo, é conteúdo por tudo, mas o que você está fazendo com isso, né? Então, esse é o meu convite na mentoria, te ajudar a fazer algo com que você tenha aprendido. Claro, te levar mais conhecimento, te levar mais práticas, mas te dar também a mão para você fazer algo com tudo isso, né? Seja tomar decisões, seja ter conversas difíceis, seja passar por um processo interno de cura, de autoconhecimento, seja resgatar mais a tua autoestima, trazer práticas para resgatar essa autoestima, porque sem ação não vira transformação, né? Então a gente precisa ter o conhecimento, mas a gente precisa ter ação, ter direção, que isso sim vai nos levar a alcançar os resultados que a gente quer, né? Então você não se perdeu de você muitas vezes porque é fraca, você se perdeu porque aprendeu a amar tanto o outro que esqueceu de se amar. E sem amor próprio, uma relação saudável não se sustenta. Mas isso pode ser reconstruído, né? O que em você precisa ser visto, transformado e fortalecido para que esse padrão de relacionamentos narcisistas não volte mais? Nem sempre você terá clareza, né? Nem sempre você saberá a direção. Por isso, conte comigo, né, nessa transformadora jornada. Então, a ideia é te ajudar, né, a ter clareza do que você não está vendo, mas é te questionar, né? Enquanto você, o que precisa ser visto, ser transformado, né, para que não volte mais a repetir esses padrões? Porque se a gente termina um relacionamento, vai para outro relacionamento, com os mesmos medos, com as mesmas feridas, com as mesmas travas, né, com os mesmos mecanismos inconscientes, a tendência de repetir os mesmos ciclos só trocando de pessoa é muito grande. Então, por isso que é tão importante, né, o autoconhecimento, a gente resgatar também a nossa autoestima, saber o que a gente merece, saber quem a gente é, né, gostar da pessoa que a gente olha no espelho, tá aprendendo a deixar, integralizando todas essas partes, né, nossa, parando de também nos humilhar, nos rejeitar, né, e nos transformando internamente. Isso vai dar muita... a gente começa a se relacionar de um outro lugar, né? Quando a gente se sente bem com a gente mesmo. A gente não se relaciona mais por carência, por migalha, por medo. A gente se relaciona de um lugar de expansão, né? E se todo relacionamento não for algo que acrescente e que me deixe melhor ainda do que eu já sou com a minha vida, então, às vezes a gente não vai mais fazer sentido pra gente, né? Só que só tem coragem de dizer não pro outro quem diz sim pra si, né? Não adianta eu querer curar o outro, transformar o outro, ajudar o outro, e nesse meio do caminho tá me abandonando, né? E eu às vezes nem tá enxergando que o outro às vezes não quer, né? Então é importante a gente sair desse papel, né, de salvadora, de tentar ficar numa relação que às vezes já tá demonstrando vários sinais, né, de que não tá sendo saudável, de que a pessoa não quer se transformar. Então, reconhecer, né? Um relacionamento narcisista é bem desafiador, mentalmente mexe muito com a gente, né? Porque a gente ouve muita coisa, mas é possível sair disso, né? Eu já passei por isso, eu já saí disso, e foi essa jornada que eu fiz, né? Que eu convido vocês, né? Quem quiser fazer comigo, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, né? É só me chamar lá no privado ou preencher o formulário aqui abaixo, que vai ser uma honra poder conversar com você, poder te contribuir com a tua jornada, poder entender mais o que você está passando aí. Espero com esse encontro ter trazido um pouco mais de clareza, né, do o que é um relacionamento narcisista. Eu sei que tem pessoas que chegaram um pouquinho depois, mas depois eu vou disponibilizar a gravação, daí você consegue ver desde o início, né, porque a consciência é o primeiro passo, né, para a gente enxergar o que está acontecendo. Depois, a gente tendo clareza, consciência, a gente precisa tomar algumas decisões, né, seja decisões na nossa vida, seja decisões de se transformar, de se trabalhar, se curar internamente, para saber o que fazer, porque também é muito complicado a gente decidir com base só na nossa emoção, e quando a gente está muito ferida, a gente às vezes acaba tomando decisões impulsivas. Então eu sempre falo para as mulheres, vem aqui, vamos passar por um processo de cura, vamos passar por um processo de resgate interno, de cura, né, de resgate da tua autoestima, depois tu vai tomar decisões muito mais conscientes, muito mais, se sentindo muito mais segura, né, com a tendência de errar muito menos. Então, porque daí é adulto, né, não é mais a criança decidindo, a criança que muitas vezes está ali, não é mais a criança decidindo, né, que muitas vezes está ali ainda buscando, né, validação, buscando fazer mais, buscando agradar, buscando ser vista, né? Quando a criança está nesse lugar, ela está tomando a frente do relacionamento. Agora, se eu, como adulta, né, começo a entrar num processo de cura, de cuidar da criança, eu começo a adulta vai se relacionar, não mais a criança, né? Então, a adulta, ela estando inteira, né, ela vai conseguir se relacionar de uma forma muito mais saudável, ela vai conseguir sustentar o não, ela vai conseguir sustentar limite, ela não vai sentir tanta culpa, né? Então, por isso que é tão importante, eu trabalho muito a gente cuidar da nossa criança, mas fortalecer a adulta, para que a adulta volte a se relacionar.
E quando a gente volta a estabelecer limites, dizer não, a saber o que a gente quer, o outro também muda a forma de nos tratar, né? Porque o outro só é narcisista com a gente, muitas vezes, porque a gente vai permitindo, a gente vai tolerando, a gente vai aceitando. Mas quando a gente muda internamente o nosso posicionamento, a forma como que a gente se vê, se valoriza, né, a forma como que a gente está se amando, ou o outro muda e melhora, ou a gente se retira, porque a gente já não se permite mais ficar em relações que não nos fazem bem, que não nos tratam bem, né? Porque a gente não faz mais isso com a gente. Então, que o relacionamento com o narcisista, se você já passou ou está passando, que ele seja um espelho do que você tem permitido na sua vida, do que você tem aceitado, do que você tem tolerado, do quanto você está mostrando para você, às vezes, que você não se ama o suficiente, às vezes, para dizer tchau, para ir embora, ou até mesmo para sustentar um limite, né? Então, por isso que não é sobre o outro, né? É sobre o que você, em você está combinando com esse relacionamento, o que em você, né, você está deixando, tá permitindo, né? Porque o outro só nos trata também como a gente vai permitindo ser tratado, né? O quanto a gente vai ficando ali, né? E olhar para essas dependências emocionais que eu comentei também nos outros slides, né? Se eu sou uma pessoa muito carente, muito dependente, sempre né, tenho medo de ficar sozinha, tenho medo de não encontrar outra pessoa, tenho dependência financeira, então tudo isso, né, vai nos manter nesses relacionamentos nada saudáveis. Então, cuidar dessas dependências também, curar essas carências vai ser fundamental, né, para que você tenha autonomia para decidir se faz sentido ficar com essa pessoa, se não faz, né, e retome o seu poder de decisão e de vida e de brilho, né, para você. Então, hoje o encontro era isso, né? Algumas pessoas vieram um pouquinho mais tarde, talvez não pegaram desde o começo, mas espero ter contribuído, né? E caso vocês queiram conhecer um pouco mais, né, como que eu posso contribuir, né, para trazer essa força para vocês, que eu sei que quando a gente está passando por essas relações, né, muitas vezes a gente não consegue sair, não tem força, a gente não consegue nem enxergar o que está acontecendo, né? Não sabe se a gente mesmo que tá confusa, a gente não tem clareza, né, do que fazer. Então, contem comigo, né? Quem quiser conhecer um pouco mais sobre minhas mentorias, sobre meu trabalho, né? Preencha o formulário, me chame no privado, que vai ser um prazer poder conhecer um pouquinho da tua história, né? Entender o que você está buscando, está precisando, quais os desafios que você tem passado aí e como eu melhor consigo te ajudar, né? Para que a gente está aqui para transbordar, para ajudar, né? Tudo que eu vou aprendendo, eu estou aqui buscando transbordar para vocês, ajudar vocês, porque é muito bom, né? A gente viver relações mais saudáveis, a gente se sentir bem com a gente mesma, né? Uma mulher um relacionamento narcisista, ela vai perdendo a autoestima dela, ela vai perdendo a identidade dela, ela vai se perdendo de si, e é muito ruim viver assim, muito ruim, né? Então, mas é possível sair disso, né? E claro que quanto mais você entrar nessa jornada de transformação interna, mais você não vai repetir esse padrão, né? Porque uma coisa é terminar a relação inconsciente ainda, só na boca, né, termina ali, vai para outra, daqui a pouco está repetindo os mesmos padrões. Outra coisa é tu terminar uma relação, uma transformação interna junto, né? Daí é outra coisa, porque daí você não vai mais se conectar com pessoas assim, né? Porque você tá diferente, você tá se amando, tá se tratando diferente, tá sabendo botar limites, tá se priorizando. Então, isso não vai ser mais atraente para o narcisista. Então, espero que vocês tenham gostado. Se alguém tem alguma dúvida ou quer falar algo, né, fica aberto aqui para abrir o microfone, para perguntar, para conversar, ou trazer alguma questão que queira falar comigo, né? E caso você depois queira conversar comigo de forma mais individual, né, pode me chamar lá no grupo, pode me chamar aqui pelo formulário, né, que depois eu entro em contato com você. Vou parar a gravação, daí depois se alguém quiser falar algo no final, tá bom? Obrigada pela participação de vocês e até a próxima.